dentro dos nossos corações, nos guiando, nos dirigindo. Pai, que o Senhor nos dê espírito de discernimento, de sabedoria agora, para que nós possamos ministrar aquilo que está no seu coração. Pai, nós vamos falar de uma das maiores brechas na nossa geração hoje. E eu sei que é teu interesse, eu sei que é o seu desejo, e nós precisamos, Pai, que o Senhor ilumine os nossos corações com o seu entendimento, com a sua verdade, para que nós possamos levar a tua luz, Pai, o teu conhecimento, o teu entendimento espiritual para os teus filhos, os meus irmãos, em nome de Jesus. Pai, esse tempo é teu, que o Senhor venha liderar, segundo a tua graça e segundo o teu amor leal. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças Amém. a Deus. Amém, Graças gente. a Deus. Dá tempo de se inscrever na escola ainda, né? Dá tempo de se inscrever na escola. Até que eu fixei aqui a mensagem. Dá tempo. Pastor Paulo é um dos professores. Eu tive a oportunidade de ter aula com ele, ainda estou ruminando a respeito do propósito no casamento, Pastor Paulo, as relações, o impacto que as relações têm na nossa vida, no nosso destino, né? Então, assim, meu Deus, que tempo precioso. Ainda dá tempo, façam a inscrição. E hoje a gente tem aula com ele. Amém, gente, amém. Eu queria começar com uma leitura bíblica, né? Está lá em Salmos, capítulo 11, versículo 3. Está escrito assim: quando os fundamentos são destruídos, que poderá fazer o justo? Né? O que pode fazer o justo quando os fundamentos da sociedade são destruídos? E para fechar mais uma, para a gente começar, na verdade, esse tempo, está lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 4, que diz assim: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Né? Então, eu quero começar com esses dois textos aqui. O que nós temos percebido, Tati, nesse tempo, é que nós temos cada vez mais problemas sociais, emocionais, né? A espiritualidade das pessoas ela está cada vez mais ferida, e é impressionante que eu nunca vi uma geração que tem tentado dar várias respostas a questões realmente sociais. Por exemplo, um deles, a questão da violência contra a mulher. Mas o que é interessante é que várias soluções foram aplicadas nesse tempo e a violência contra a mulher aumenta. Eu não sei se você percebeu, mas ela só aumenta. Uhum. O número de divórcios aumenta. O número de abusos sexuais aumenta. Eu vejo muitas vezes o governo federal e vários outros governos aplicarem soluções, investindo milhões, muitas vezes milhões nessas soluções. Mas o que eu vejo? O resultado ele é muito fraco, o resultado é pequeno e, na verdade, não consegue tratar o problema em si. E o que eu entendo, né, estudando, né, buscando realmente de Deus ali uma direção sobre essa questão, o que eu vejo? Na verdade, muitas dessas soluções que têm sido aplicadas, eles estão tentando aplicar o quê? Uma solução em cima de um sintoma. Quando você olha para a violência contra a mulher, violência contra a criança, número de divórcios, né, e uma série de outros fatores sociais que acabam produzindo adoecimento social, você vai ver que todas essas questões, elas são, na verdade, o quê? Sintomas. E se você, vamos avaliar aqui, se você está com febre e dor de cabeça, e você vai no médico, ele te dá um remédio para febre, isso resolve o teu problema? Não. Né? Isso vai tratar o quê? Um sintoma. Então, hoje, o que eu vejo? Nós precisamos de muito discernimento sobre o que está acontecendo. Né? Outro elemento para mim que é fundamental é qual é a origem da solução que nós estamos dando. Então, eu vejo muitas vezes o homem buscar respostas nele para essas demandas, esses problemas sociais, né? E aí você vê uma espiritualidade adoecida, você vê soluções que realmente causam, às vezes, até mais problema do que resolvem em si a questão que a gente quer resolver. Onde é que eu estou querendo chegar? São paliativos, né? Isso. Onde é que eu estou querendo chegar com isso tudo? É justamente na origem. Né? Um dos grandes problemas é o homem realmente tentar buscar essa solução nele. Né? E aí a gente nunca vai ter uma solução completa, né? Porque o homem em si, ele é treva,
né? O homem em si não tem essa luz, se essa luz não vier de fora, se ela não vier de Cristo, né? Então, assim, quando nós tentamos resolver isso sem envolver Deus, né, o Criador, nós vamos realmente ter problemas, não é verdade? É Nós não verdade. vamos chegar no ponto realmente que precisamos chegar. Né? Onde é que eu estou querendo chegar com tudo isso? Que realmente, para que nós possamos chegar numa solução para a sociedade hoje, nós realmente precisamos voltar para a origem, nós precisamos olhar para o Criador, nós precisamos olhar para a vida, né, do ponto de vista de Deus. Isso, para mim, é chave. Então, eu preciso olhar do ponto de vista dele para poder chegar nessas soluções espirituais, nessas respostas realmente que vão tratar o problema na raiz e não nos seus sintomas, tá? E aí, baseado nesses textos, é muito interessante, né? Você vê que o salmista fala de fundamento. Eu gosto muito de uma frase do nosso líder na missão, né, que é o pastor Pote. Ele fala o seguinte: muitas vezes a gente tenta transformar uma sociedade. Não é isso? Não se fala muito em transformação? Sim, Eu quero transformar. Mas o que é transformar? Mudar a forma. a forma. Só que você não consegue mudar essa forma se você não trabalhar na essência, se você não trabalhar no fundamento. Né? E eu gosto muito de fazer uma conexão entre esses dois textos, porque quando você olha, eu gosto muito de olhar para a Bíblia, né, dando respostas espirituais para questões sociais. Né? Então, eu vejo aqui que o casamento, quando você considera ali Hebreus 13:4, como eu li, né, que o casamento ele deve ser digno entre todos. Né? O leito conjugal ele precisa ser conservado puro. Né? E ali termina, inclusive, falando de um julgamento de Deus sobre os imorais e os adúlteros, que são aqueles que atentam, inclusive, contra o casamento. Tá? Então, isso me leva a entender que o casamento ele é um fundamento importante na sociedade, não é verdade? Sim. O casamento ele é algo importante. E quando você para olhar todo esse processo de adoecimento social, você vai ver que ele se tornou mais forte, você vai entender que ele se tornou mais intenso a partir ali do momento em que várias leis foram aprovadas, né, e culturalmente começou a trabalhar muito forte essa questão de banalizar o casamento, remover o Corrompeu, casamento né? do seu propósito. Isso. Corromper o propósito. Hoje nós Sim. somos uma geração que não entende o propósito do casamento. Eu vou até pontuar hoje algumas pesquisas aqui. Mas, assim, nós não sabemos, né? Não sei se lembra da aula. Nós Sim. tivemos que resgatar qual que é a função e o princípio do pai, qual que é a função e o princípio da mãe, qual que é a função do casamento, quais são os propósitos ali que estão ligados a ele. Né? Você vê que, ou seja, o que foi aquela questão? A gente trabalhou fundamento. Hoje, na nossa aula, mais tarde, nós vamos trabalhar um dos fundamentos que as pessoas mais têm sido roubadas e que tem ferido, inclusive, a visão sobre o casamento, que é o conceito de intimidade. Né? Intimidade está muito ligada a algo que, na verdade, não é intimidade. E nós precisamos alinhar isso, entendeu? Então, só voltando. Então, todo esse adoecimento social, ele potencializou a partir do momento que nós começamos realmente a banalizar o casamento. Né? Então, na década de 60, pílula anticoncepcional, liberação da mulher, né? Questão de vários outros fatores, né? Revolução sexual, né? A rebelião dos filhos contra os pais, toda aquela questão, né, da disfuncionalidade da família, isso vem produzindo década após década, geração após geração, até chegar na nossa geração, o quê? Pessoas cada vez mais adoecidas. E sabe, Tati, qual que é o maior adoecimento social que eu vejo hoje? É justamente essa questão do individualismo. Né? Quando você vê pessoas cada vez mais focadas no quê? No seu prazer. Pessoas que estão cada vez mais focadas na sua vida, nos seus interesses. E aí, quando você começa a construir socialmente uma sociedade onde as pessoas estão focadas nos seus interesses individuais, você começa a perder o quê? Você começa a perder esse senso de coletividade. Né? Você começa a perder, assim, você começa a não entender que os seus direitos eles têm um certo limite. A sua liberdade ela caminha dentro de limites sociais, espirituais, emocionais,
né, que vão produzir o quê? Uma sociedade madura, uma sociedade democrática, uma sociedade unida, inclusive. A E partir do hoje a momento que você... sociedade ela é egoísta. Então, porque a Exatamente. partir do momento que eu tá bom para mim, mas a partir do momento que não está bom para mim mais, não me serve, né? Exatamente. Viver de acordo com aquilo que é interessante para mim, na verdade não é, né? Exatamente. E isso, sabe qual é a cilada disso, Tati? Sabe qual que é a grande cilada? É que você começa a mercantilizar os relacionamentos, né? Você começa a tornar os relacionamentos o que? Algo comercial. Então, olha que interessante, Uau! eu até postei agora há pouco na minha rede social, né, no Sexo Sem Cativeiro. As pessoas, segundo essa visão egoísta, o que elas fizeram? As pessoas se tornaram, né, os relacionamentos se tornaram comerciais, as pessoas se tornaram mercadoria, as redes sociais se tornaram cardápios para que as pessoas sejam escolhidas, usadas e depois abandonadas. Meu Faz Deus. sentido ou não? Faz todo Faz sentido ou não? sentido. Todo sentido. Hoje Então, meu hoje, marido fez um comentário por causa de um post que a gente viu. Eu falei, meu Deus, vou parar de seguir. Porque assim, tá tão. As pessoas estão perdendo a noção, estão perdendo o parâmetro. A gente comentou sobre isso antigamente, a respeito dessa colocação que você fez da sua postagem, que são banquetes, e realmente está ali, né? Hoje as redes sociais, e a gente precisa filtrar e ser diligente, porque entrou, ficou na mente, né? E isso é muito perigoso. É muito perigoso. Antigamente as pessoas tinham todo aquele zelo, que as pessoas chegavam na banca de revista, aquela parte escondida de pessoas nuas, seminuas. Hoje não. Hoje é só você abrir o Instagram. Então, é esse banquete que você falou. Perdeu-se todo um limite ao longo de todos esses anos. isso, e assim, o que é interessante é que hoje, com essa visão mercantilista, né, dos relacionamentos, o que que tá, e assim, o egoísmo e o foco no prazer, o que está acontecendo com isso? As pessoas perderam o foco da continuidade, né, aquele relacionamento longo, transformador, que nos convida a um posicionamento, a mudança, e as pessoas estão focando no quê? Estão focando na intensidade. Então, assim, aquela bela frase é que seja eterno enquanto dure. Viver Né? como se Então, não assim, ou houvesse seja, amanhã. isso. A vida é hoje, vamos lá. O que acontece? Quando você investe nisso, no prazer pelo prazer, né, você não tem uma Vale tudo. espiritualidade saudável. Né? Você tem o quê? Uma espiritualidade pautada em quê? Uma espiritualidade pautada na sensualidade. E o que é sensualidade? É idolatria pelo prazer. Então, assim, quando o meu foco é o prazer, as pessoas meramente se tornam um objeto sexual, um objeto do meu uso. Eu vou manipular, eu vou mentir, eu vou usar, abusar dessas pessoas enquanto eu tiver interesse em tirar prazer. A partir do momento que aquela pessoa começa a criar problemas, a partir do momento que essa pessoa começa a criar uma certa resistência, que o meu prazer, o meu desejo, ele não é priorizado, eu descarto. Né? Então, quando você quebra, né, quando você tira o casamento desse fundamento social, o que você vai produzir? Você vai produzir uma cultura hedonista, você vai produzir uma cultura totalmente adoecida. É o que a gente vive hoje, né? Não é verdade? É o que a gente vive hoje. Então, o casamento, por que esse tema, né, casamento, ele é a cura de uma sociedade? Né? Por que o casamento ele é a resposta bíblica para que uma sociedade possa crescer madura? Porque um casamento bíblico, ele vai conduzir a gente para quê? Para construir uma cultura de responsabilidade, uma cultura de maturidade, né? Uma cultura de cuidado, gente. Olha só, deixa eu falar um negócio para vocês. Maturidade é você aprender a cuidar de si e cuidar dos outros. Né? Uau! Você tem uma responsabilidade onde você sabe cuidar de você, mas que você também sabe oferecer, né, gentileza, né, maturidade, limites, respeito para as outras pessoas.
né? E é Uau. interessante que numa cultura, fala-se muito de intolerância hoje, não é verdade? Só que numa cultura hedonista, numa cultura egoísta, o que que acontece? As pessoas se tornam cada vez mais o quê? As pessoas se tornam cada vez mais intolerantes. Porque se o que vale é o meu prazer, você postou algo aqui que eu não gostei, ofendeu o meu prazer, eu tiro. Né? Você agora defende, você está seguindo esse cara aqui que eu não gosto, eu deixo de seguir você. Então, as redes sociais, eles fazem toda essa dinâmica, né? E assim, as redes sociais, gente, elas têm um papel assim cultural muito forte. Porque a gente se acostuma com o quê? Com a novidade, novidade, novidade. Prazer, prazer, prazer. Não me agrada? Eu não curto. Me agrada? Eu fico ali horas vendo. Né? Só que assim, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Às vezes aquela pessoa ali, aquela pessoa está 10 anos com você, você está acompanhando. Aí aquele cara posta algo que você acha que é racista, né? Na visão agora. Você se ofendeu, você abandona, você critica, você bloqueia, você denuncia. Então, nota que o caminho que nós estamos caminhando é um caminho que, de cada vez mais nós temos um povo, uma sociedade quebrada, uma sociedade assim, uma sociedade de ruptura, né? E isso eu vejo particularmente, olhando isso socialmente falando, historicamente falando, eu percebo que essa deteriorização do casamento, ela tem produzido isso, né? Esse adoecimento. Por quê? Porque o casamento, ele é essa ferramenta nas mãos de Deus para quê? Para criar essa cultura. Olha só, dentro do casamento, Tati, eu estou sendo convidado por Deus a aprender a cuidar do meu cônjuge. É verdade. As coisas que eu faço, elas precisam ser compartilhadas. As coisas que eu decido, elas precisam ser decididas juntas. Isso vai quebrar o meu egoísmo. Isso vai romper com o meu prazer, porque eu não preciso mais focar no meu, eu tenho que focar no nosso. Né? Aí sai o eu, entra o nós. Outra coisa, o casamento vai me ensinar a cuidar da minha família. Aí eu tenho responsabilidade. Olha só, eu começo a cuidar. E se eu tenho quem eu cuido, né, eu saio desse foco no meu prazer em si e eu começo a experimentar esse prazer coletivo. Essa alegria não só de sugar as pessoas, mas de generosamente o abençoar. Então, gente, assim, o que eu acho incrível no casamento é que ele cria essa cultura, né, de fidelidade, gente. Precisa ter fidelidade no casamento, sim ou não? Sim. Sim. Precisa ter honra, respeito. Então, eu particularmente, eu fui tratado no meu caráter, né, e no meu casamento ele foi uma ferramenta poderosa na mão de Deus. Né? Aquele homem imoral de 18 anos atrás, aquele homem irresponsável, aquele homem egoísta, aquele homem carente, tudo isso foi tratado onde? Deus usou o meu casamento como essa ferramenta de santificação, né? Ressignificando a minha mente, né? Tratando realmente ali o meu caráter, tratando aquelas questões ali que são mais complicadas, e hoje me trazendo para um lugar de maturidade, um lugar onde eu olho, peraí, cara, eu tenho filhos, eu tenho uma esposa, eu não posso ter essa vida louca, eu tenho que ter uma vida o quê? De É responsabilidade, eu tenho verdade. uma vida de cuidado, né? Eu Ô, tenho que pastor Paulo, direcionar, eu tenho papéis. tem papéis. A gente pode trazer isso dentro das relações, que foi muito incrível aquilo que o senhor colocou na aula que a gente teve. E trazendo para a relação do casamento, assim também como a nossa relação com Deus, é muito mais, diz muito mais do que eu ganho ou recebo, mas sim daquilo que eu ofereço, daquilo que eu dou, né, dentro dessa relação, trazendo para o casamento. Eu lembro uma vez meu marido falou, quando a gente fez um seminário, e eu nunca vou me esquecer disso, e levo comigo, nós nos casamos não para que eu seja feliz, mas para que eu faça o outro feliz. Então isso faz toda a diferença. O fazer o outro feliz, não o que eu recebo, mas aquilo que eu dou, como eu me dou. Que é isso que você acabou de falar, né? Isso, e assim, a gente precisa entender que o casamento, ele não foi feito para a gente ser feliz, ele foi feito para te fazer santo, né? Ele foi feito para te Amém. santificar, ele foi feito para te purificar, porque, gente, se tem um lugar para você exercer o evangelho, é onde? Gente, é dentro do casamento. Você está convidado a assumir uma aliança onde Deus é testemunha até que a morte os separe entre um homem e uma mulher.
Gente, isso vai tratar o caráter. Isso vai tratar o seu egoísmo. Olha, eu não sabia que eu era tão egoísta, tão arrogante, tão orgulhoso, até o dia que eu casei. Porque na maneira como eu me relacionava, é verdade. Na É, maneira como eu me relacionava com a minha esposa, eu falei assim, hoje, olhando para trás, eu disse, meu Deus do céu, como eu era né? Assim, egoísta. como eu fui tratado nessa questão. E agora, assim, Tati, o que que eu tenho aqui de informação nova, né? Vocês participaram da aula, eu quero trabalhar alguns dados novos, né? Alguns dados fresquinhos aqui para vocês acompanharem. Mas um dos pontos, até antes de entrar nessas pesquisas, ele é justamente o ponto-chave do casamento, qual que é? É justamente a espiritualidade. Porque hoje, quando você pega os jovens da igreja, o que que você tem percebido? Que eles estão sendo influenciados, eles até querem se casar, mas a sua visão de casamento está sendo muito influenciada pelo mundo. Isso é muito perigoso, né? Porque, assim, a espiritualidade, ou o casamento está ligado a uma espiritualidade conectada com Deus, né? Deus é o criador do casamento, então as bases, os fundamentos, os princípios, os alicerces, eles partem de Deus, Uhum. ou você vai ter uma espiritualidade associada a qualquer outra coisa, mas pode ser o espírito do mundo, como a Bíblia diz. E no espírito do mundo, essa visão de casamento ela está muito deformada, ela está muito assim deturpada. E eu vejo que culturalmente essa visão de mundo ela tem sido muito mais influente do que a visão realmente ali da igreja. Inclusive a igreja evangélica ela tem sido muito afetada por essa visão de casamento de mundo. Então, qual que é o grande desafio aqui? Né? A gente fechar uma brecha, que é justamente essa brecha da perda dos vínculos familiares. Né? Nós estamos perdendo os vínculos familiares, esse papel de pai, esse papel de mãe, né? Essa função realmente, esse papel de filho. E o que eu acho mais interessante é que como Deus escondeu dentro do casamento e da família atributos do caráter dele. Então, para que você possa conhecer o caráter de Deus, né, você não vai conhecer isso lendo livros somente, ou você passando tantos anos no seminário teológico. Né? O caráter e atributo de Deus principais são relacionais. Então, Me é nos relacionando. relacionamentos que você vive a natureza de Deus, você se torna participante dessa natureza do caráter. Então, perdão, ele vai descer da sua mente para o seu coração a partir do momento que ele se torna um estilo de vida, onde você recebe e você dá perdão. Não é verdade? Amém. Misericórdia, compaixão, essas coisas você não aprende lendo livro, gente. Essas coisas você aprende a partir do momento que você oferece. E o melhor ambiente para você fazer isso é justamente onde? Dentro da família, dentro do casamento. E isso vai preparar você para quê? Para você ofertar isso na sociedade. Né? Você vai ofertar isso na igreja, você vai ofertar isso fora, na É sociedade uma como um todo. construção, não é, Pastor Paulo? Começa, até inclusive posso dizer isso antes do casamento, porque dentro da Uhum. relação a gente vai construindo, igual o senhor colocou a respeito das igrejas, né? E como às vezes os jovens olham para fora e têm uma visão muito deturpada. Ah, vamos casar logo porque senão vamos pecar. Quando na verdade o foco deveria ser outro. A construção de uma relação, vínculos emocionais, vínculos espirituais, em que vai construir uma relação para o casamento que não está focada apenas num ato específico. Não seria isso? Sim, sim. É porque quando você trabalha só essa visão do sexo, você está diminuindo O uma papel coisa do que é casamento. linda que Deus criou. O sexo é o seguinte, ele é um presente, ele é uma dádiva, ele é um fruto. Ele não é, você não é o centro do casamento. O sexo Não é ele o tem o fim, seu né? lugar, Uhum. e isso não é a finalidade. Ele, inclusive, gente, existe algo que é muito melhor do que o sexo, que é a intimidade. Nós vamos falar na aula daqui a pouco, não vou adiantar agora, não. Mas É por isso que eu assim, dei esse spoiler. mas assim, gente, só uma verdade aqui, né, sobre intimidade. Gente, intimidade não é sexo. Né? Nós estamos crescendo numa cultura hedonizada que acha que
tudo é prazer, né? E a intimidade não é sexo, gente. O alicerce da intimidade, gente, é a verdade, Uau. a transparência, a nudez de alma. É você conhecer e ser conhecido. E é tão rico esse conceito que você pode aplicar isso no seu relacionamento com Deus, sim ou não. Deus tem todo interesse, gente, em se revelar para nós. É interesse dele, mas ele se revela para quem? Para aqueles que o buscam. Não é verdade? Então, num casamento, gente, o foco é você ser conhecido e se deixar conhecer. Né? Então, é muito importante quando marido e mulher criam esse vínculo profundo, porque a partir do momento que eles se conhecem, eles vão estabelecer alicerces e fundamentos desse relacionamento. Meu amigo, vai vir tempestade e não vai derrubar. Mas isso fica para a aula daqui a pouco. É aquilo que só com o olhar assim você consegue saber tudo que está passando com o outro. Não é verdade? Isso é lindo. E assim, vai até mais longe, Tati. O outro não está com você, mas aqueles limites estão dentro de você. Uau. Você entende? Então, assim, você não está com o outro, mas você sabe que você está ligado com ele, né? Você tem um vínculo, você é um com essa pessoa. E aí você diz, não, se eu fizer isso, eu vou magoar. Se eu fizer isso, eu vou chatear. Exatamente. Né? Meu Deus. Eu vou entristecer, eu vou ferir a confiança. Né? Então, é muito interessante quando você alimenta isso. Agora, assim, eu tenho... como você falou, a gente tem pouco tempo. Isso aqui é um assunto para a gente conversar pra caramba. Mas eu quero pontuar aqui algumas informações que me deixaram muito preocupado. E qual que é o meu foco aqui? É conscientizar a igreja. Né? A igreja está aqui assistindo. Verdade. A igreja está vendo isso aqui. Então, eu quero conscientizar. Nós temos uma brecha, gente, na nossa geração. Né? A brecha da nossa geração é essa perda dos vínculos familiares. Por isso, as pessoas têm adoecido. Nós já entendemos aqui, nesse tempinho, nós explicamos que o casamento, ligado a uma espiritualidade divina, ele vai produzir uma cultura de maturidade, responsabilidade, cuidado, etc. Não é verdade? Isso a gente entendeu aqui. O grande problema é que as pessoas banalizaram o casamento e elas não estão mais priorizando o casamento. E aquele grupo que hoje prioriza o casamento está priorizando pelos motivos errados. E eu quero trazer alguns dados, né, algumas pesquisas para vocês. Gente, olha isso aqui. Fresquinho, tá? Aconteceu já no mês passado. 177% mais de pedidos de divórcio em relação ao mesmo período do ano passado. A pandemia, ela potencializou isso. Não é que a gente adoeceu por causa da pandemia, mas a pandemia está mostrando todas as doenças sociais que nós tínhamos aí, elas estão vindo para fora. E era tempo da gente corrigir o alicerce familiar, mas infelizmente muita gente está fracassando. Olha só, no Google, aumentou em 10.000% as pesquisas sobre o tema divórcio. 10.000%. Divórcio. Então, olha só, gente, se a banalização do casamento adoeceu a sociedade até aqui, eu diria para vocês que nós estamos vivendo uma pandemia, né, de divórcios e de quebra dos vínculos familiares. Então, a brecha que tinha um tamanho, ela aumentou. O que isso vai produzir, Paulo? Qual que é a consequência disso? Adivinhe, gente. Adivinha qual é a consequência? Mais violência, mais corrupção, mais adultério, mais agressividade, mais marginalidade, mais imoralidade e mais tudo. Porque a ferramenta de Deus, gente, né, prática para isso que é o casamento, ela tem sido banalizada. Então, assim, queridos, nós precisamos desse discernimento como igreja. E quem é que vai fechar essa brecha? Né, nessas horas, vem no meu coração assim, a quem enviarei? Quem eu vou enviar, cara? Né? Então, esse é o convite de Deus para nós. Não adianta botar camiseta branca, fica até bonitinho no Facebook, no Instagram, fazer passeatinha, dizer que está com raivinha, fazer lá a faixinha, se você não investir no seu casamento, no seu relacionamento, a gente não resolver realmente esse ponto. Então, o casamento e a família tradicional, eles precisam ser mantidos, porque eles vão nos tornar participantes da natureza de Deus. Eles vão trazer para nós princípios e valores que vão fortalecer o nosso caráter, a nossa personalidade. Olha essa outra pesquisa aqui. Uma pesquisa feita em 2009. Tá?
por uma revista de psicologia. O que eles fizeram? Eles pegaram 197 jovens no Rio Grande do Sul, entre 20 e 31 anos. Sabe o que eles fizeram? Eles perguntaram assim, quais são seus projetos de vida, suas prioridades de vida? E colocaram uma lista lá enorme e o casamento estava no meio. Gente, o que se ouviu ali? Realização profissional, realização financeira, realização de sonhos, né? Conquista de um diploma universitário, a parte acadêmica, enfim. Todas essas coisas, se você olhar, elas vão estar focadas em quê? Na pessoa, no indivíduo. E o casamento, ele apareceu na 19ª posição. Isso em 2009. Você consegue imaginar que a realidade hoje é diferente daquela? Então, gente, o casamento ele está perdendo esse lugar, né? E para você ter uma ideia, olha que interessante. As pessoas estão vivendo uma vida sexual mais precocemente, estão se casando cada vez mais tarde e estão banalizando isso. As pessoas ficam mais tempo na casa dos pais e estão focando realmente nos seus estudos, no seu trabalho, mas, segundo muitos dizem, entre parênteses, estou curtindo a vida. Você imagina que esse curtindo a vida é o quê? Você está abusando das outras pessoas, você está colocando seu prazer acima dos relacionamentos, você está ferindo as pessoas, não é verdade? Uau. Então você vê que o cenário hoje, gente, ele exige uma resposta. Né? O cenário hoje, ele exige um posicionamento da igreja. E assim, hoje, nós vivemos várias crises no mundo, várias crises no mundo. Só que assim, existe uma crise que é a mãe de todas as crises. Qual que é essa crise? É a crise moral. Né? A crise política que nós vivemos no mundo hoje, ela é em decorrência de quê? Dessa crise moral. Né? A crise econômica que nós vivemos hoje, ela é decorrente de que crise? Essa crise moral. E várias outras crises, elas vêm como consequência o quê? Dessa crise moral. Então, esse homem imaturo, irresponsável, egoísta, violento, beberrão, que está focado no seu prazer, no seu interesse pessoal. O que ele vai fazer, gente? Ele vai gerar o quê? Filhos feridos. Ele vai produzir pessoas feridas na sociedade. E essas pessoas não curadas vão produzir mais o quê? Mais doença social. Então, eu vejo particularmente o casamento como essa ferramenta de Deus. Mas para isso, Tati, nós vamos precisar colocar esse fundamento de novo. Nós vamos precisar falar para essa sociedade o que é o casamento, o que é a família, né? O que é, qual é o propósito realmente dessas ferramentas divinas, por que elas representam essa cura social. Né? Então, se você tem uma sociedade realmente individualizada, ela vai estar segregada, ela vai ser antagônica, né? Ela vai ser violenta e agressiva, você quebra. Né? Agora, se você tem uma sociedade focada em valores e princípios cristãos, você vai ver que as pessoas querem proteger suas famílias e o que elas fizerem dentro ou fora da família vai ser visando o quê? O bem-estar social. Né? Então, o casamento e a família precisam ser restaurados. Né? Eles precisam ser pontuados, eles precisam ser ressignificados. Tem até um ponto aqui que eu acho interessante. Deixa eu só chegar aqui. Deixa eu só abrir. A família, Tati, ela é um altar. Ela é um altar. Sabe? A família é um altar. Né? E quando você olha para a família como um altar, o que você vê? Por isso que essa questão da espiritualidade ela é tão importante. É lugar de entrega, né, Pastor Paulo? Altar é lugar de entrega. É lugar de sacrifício. Então, sim. Todo altar, o que ele tem? Ele tem uma lei, ele tem um sacerdócio, ele tem um sacrifício, uma oferta, né, como você falou, e ele tem o quê? Ele tem um ídolo. Ou ele tem Deus. Então, quando você vive o casamento e a família, dentro de uma perspectiva bíblica, dentro de uma espiritualidade alinhada aos princípios e valores judaico-cristãos, o que acontece? Você vai estar exercendo o seu sacerdócio para Deus, né? Você vai cumprir ali os mandamentos, as leis de Deus, dentro da sua dinâmica familiar. O sacrifício do altar, qual que é? É a sua família, são os seus filhos, né? A sua esposa. E aí, o ídolo é quem? É Deus. Né? Deus realmente é o Senhor desse altar.
Agora, a partir do momento que você alinha o seu conceito, seu entendimento de família a uma espiritualidade que não é de Deus, o que vai acontecer? Você vai caminhar em cima de leis humanas, você vai caminhar em cima de ideologias, né? Essas vão ser suas leis. O seu sacerdócio vai ser para um Deus estranho, não vai ser para Deus. Você vai sacrificar os seus filhos e a sua família para alguém que não é Deus, né? E o ídolo vai ser qualquer um. Então, essa perspectiva ela é muito importante, né? Ela é muito importante. Nós até chegamos a abordar na aula uma dinâmica de sacerdócio do lar, né? Onde a função e o papel de pai, ela é uma função sacerdotal. A função e o papel de uma mãe é uma função sacerdotal, né? E a função pai e mãe, juntos, o casal, também é uma função sacerdotal. Por quê, gente? O casamento, isso é um entendimento nosso, tá? Mas para nós, o casamento, ele é a maior ferramenta de santificação que Deus criou. Segundo ponto, Lutero fala isso, né? 10 anos de monastério não me santificaram como um ano de casamento. E um outro aspecto que é muito importante, gente, assim, dentro dessa dinâmica de sacerdócio do lar, qual que é? É que, gente, o casamento, ele é a maior ferramenta de discipulado, evangelismo para as próximas gerações, né? Ou você revela o caráter de Deus dentro do seu casamento e da sua família, ou você vai revelar o caráter de outro que não é Deus. Então, isso é muito sério, porque, olha só, eu, como pai, tenho a missão de revelar a paternidade de Deus para a próxima geração, para os meus filhos, né? E os filhos que crescem num ambiente onde o pai é irresponsável, é imoral, ele não caminha em cima disso, são pessoas que hoje vão para a igreja, mas não sabem o que é paternidade. Gente, é muita gente órfã dentro da igreja, tendo um pai maravilhoso. É muito órfão, gente, que ainda não entendeu essa questão da filiação de Deus. Né? São muitas pessoas hoje que não conseguem entender, né, essa dádiva dessa paternidade. Por quê? Porque estão feridas na sua paternidade. Eu diria até que hoje uma das maiores feridas da nossa nação é a ferida paterna. Né? Até a geração passada, você via dentro dessa dinâmica, onde os pais realmente eram imorais, eram beberrões, né? Eram irresponsáveis, e a mãe estava lá dentro de casa. Né? A mãe estava tocando lá as coisas dentro de casa. Nessa geração atual, as mulheres, nesse grito de liberdade, dessa dor, do abuso dos maridos e dos filhos, o que elas querem? Elas não querem mais família. E promoveram uma ausência também, né? Sim. Aí, olha só, essa geração é uma geração órfã de pai e mãe. Meu Deus. Então, a geração que é fruto do divórcio do casamento, do divórcio, né? Geração do divórcio, da banalização do casamento, é uma geração de órfãos. Porque, olha só, o pai sai de casa, constitui uma outra família. A mãe sai de casa, constitui uma outra família. Quem ficou sem lar? Os filhos. Né? E aí é essa geração adoecida que não suporta o lar. É essa geração adoecida que, quando cresce, rompe com a família e sai do lar. E o que acontece? Tudo que ele quer sair é daquele lugar de abuso. Quando ele sai do lar precocemente com a motivação errada, o que ele vai receber lá fora? Mais abuso. Né? Então, isso assim, é algo muito interessante. E eu creio no meu coração que quando você volta a restabelecer essa dinâmica do casamento e da família, você consegue começar a criar essa cultura de novo de liberdade, né? Porque hoje, por exemplo, eu diria para você que hoje eu curto a vida. Eu curto a vida onde? Com responsabilidade, dentro dos limites que não vão ferir minha esposa e os meus filhos. E principalmente eu curto com eles. Porque a vida abundante de Deus, ela está exatamente onde? Nos relacionamentos. Né? Nessa profundidade, onde você dá e você recebe vida nos relacionamentos. Né? Eu peço até para quem está assistindo, a gente pare para pensar um pouco. De onde vêm as maiores alegrias de vocês? Né? De onde vêm os momentos de maior satisfação e prazer? Se você parar para pensar, a maioria das pessoas vai dizer, sem dúvida, olha, dos meus relacionamentos. Era uma situação com o pai, com a mãe, com o irmão. Agora, de onde vêm também as nossas maiores dores e decepções? Né? Ela vem dos relacionamentos que foram quebrados.
né, dos relacionamentos que foram adoecidos, né, Feridos. dessa ruptura. Né? As piores feridas da alma são exatamente essas. Dos Então, quando você chega aí... relacionamentos. Pois é. Então, por isso, gente, que essa dinâmica relacional é muito importante. Deus criou os relacionamentos para que a gente possa viver o quê? Essa natureza dele. Né? Você conhece Deus, gente, de maneira relacional. Amor é essencialmente relacional. E o amor é tão relacional, gente, que o amor ele vai deixar marcas profundas na gente. Não é verdade? Porque, assim, se os relacionamentos foram feitos para durar, para permanecer, para continuar, eles vão nos causar dor. Né? Ele permanecer, gente, vai chamar a gente à mudança. Sabe, tem casamento que é insuportável hoje, por quê? Porque as pessoas têm a síndrome de Gabriela. Qual que é a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, Vou vou morrer. morrer assim. Mas o que que Jesus diz? Importa-vos nascer de novo. novo. Uau! Então, olha Então, só. isso faz cair por terra essa frase, né? Eu Sim, nasci assim, eu vou morrer assim. Não existe pois pau é. que Então, nasce torto, morre torto, né? exatamente. O que que Jesus diz? Morre e nasce de novo. Mas que nova vida é essa? Que nova vida é essa, gente? É a vida dele em nós. Oh, Né? Já não sou eu quem vive, mas mas Cristo Cristo vive em nós. vive em Vive em mim. mim. É uma nova vida. É Cristo, a vida de Cristo em você, movendo o seu coração para as coisas da eternidade, movendo o seu coração para coisas espirituais, curando o seu coração e te fazendo discernir o que é o amor. Agora, o que é interessante? O amor é tão relacional, Tati, é tão relacional, é tão forte, que ele vai deixar realmente marcas. Não é verdade? Eu creio que eu casei, não tinha intenção de fazer as coisas que eu fazia, era realmente falta de discernimento, minha esposa. Mas o que acontece? Nessa caminhada de 18 anos, né, juntos, o que acontece? Às vezes, muitas vezes, sem querer, eu a feri. Muitas vezes a minha inconsistência Aham. realmente a feriu. Ela também me feriu. Por que nós conseguimos hoje chegar aos 18 anos? Por humildade, por quebrantamento, né, por decidir perdoar. E o perdão, gente, ele deixa marcas. A reconciliação deixa marcas. Você andar a segunda milha, deixa marcas. Oferecer a outra face, deixa marcas. E assim, isso é tão verdade que as marcas mais profundas do amor de Deus, elas foram reveladas através da cruz. Né? A cruz de Cristo é a marca mais profunda do amor de Deus. Quando você olha, ó, Jesus, quando ressuscitou, estava lá a marca. Estava lá. O corpo era todo novo, mas a marca estava lá. Então, Uau. assim, nessa geração que é prazer pelo prazer, o que vai acontecer? Eles não querem marcas. Eles não querem eles não querem mudar. O legal é ter prazer. O legal é me divertir. Então, se começa a me confrontar, se o meu desejo já não é mais o mesmo, que aí eles confundem amor com desejo. O amor acabou. Não, não é isso, gente. A sua lascívia acabou. Porque você começou a ser confrontado, né? Você começou a ser ali chamado a um posicionamento que a responsabilidade não quis. E não quer se posicionar. Isso, não quer se posicionar. Então, assim, Tati, esse é um ponto para mim que é chave dentro dessa dinâmica. Então, o casamento ele vai trazer essa perspectiva totalmente nova. Mas, olha, sendo muito honesto, nós precisamos de muito mais gente falando sobre isso, muito mais gente vivendo disso, né, realmente na sua casa, no seu relacionamento pessoal, para que isso possa ser levado adiante. Porque, olhando as pesquisas, eu tenho até muitos outros dados aqui, né, as pesquisas que a gente acaba levantando nessa caminhada. Eu estou escrevendo um capítulo, né, estou escrevendo um livro novo, e um capítulo é esse, Casamento, a Cura de uma Sociedade. A ideia é colocar justamente esses entendimentos num desses capítulos, né, do livro, porque não adianta você falar de uma espiritualidade saudável, não adianta você orar por um avivamento, né, a igreja orar por um avivamento se a gente não corrigir realmente os rumos que nós estamos dando para o casamento, para a família. E eu não sei se você se lembra, Deus ele colocou algo, né, no meu coração naquele dia, colocou algo, vinha testificando algo também no seu coração, no coração do seu esposo,
que esse tempo de pandemia, ele tem sido um tempo onde todo mundo foi obrigado a ficar dentro de casa. Exatamente. E qual que é o propósito disso, gente? Não é quebrar a família. É para que aquelas pessoas que estavam se escondendo atrás da rotina, elas sejam obrigadas a ter que enfrentar algo que eles estão adiando. Né? É a pessoa restaurar esse altar familiar. Aquela falta de tempo. Tem pai que está conhecendo o filho agora. Tem mãe que está conhecendo o filho agora. Né? Aquela capa, aquele personagem que muitas pessoas criam na superficialidade, eles estão sendo convidados agora a abandonar. Porque a intimidade, ela vai expor. A intimidade, ela vai trazer luz sobre as coisas boas, mas também sobre as coisas ruins. E aí tem muita gente hoje que não está dando conta. Né? E aí o que acontece? Muita gente partindo para o divórcio, muita gente partindo aí para a agressão, muita gente, né, partindo para a violência. Muita gente partindo para a violência. Eu acho que é isso. Meu Deus, é verdade. Foi mais uma atordoada. Paulo, a gente precisa ser curado nas nossas relações, né? A gente precisa voltar à origem para que a gente realmente alcance o nosso destino. O nosso destino, ele está muito longe se permanecermos, as famílias permanecerem como elas estão. Desestruturadas, doentes, quebradas, falidas, né? E é preciso voltar para a origem. Eu entendo isso como, assim, aquele entendimento quando Paulo se dirige aos Efésios, dos olhos serem iluminados, né? O nosso entendimento, ele ser iluminado para aquilo que Deus está fazendo nesse tempo, nessa oportunidade de estarmos, então, em família, sendo confrontados com a nossa nudez, né? Com a nossa nudez. Essa capa, ela foi tirada. O sistema religioso, rotineiro, engessado, ele foi quebrado. E aí é a oportunidade que temos de permitir essa mudança, essa metanoia, ou então entrar para contribuir com esses índices que estão cada vez maiores. Que o Senhor realmente nos livre, né? Livre a igreja, livre a sociedade, para que a gente entenda que precisamos fazer essa diferença. Você falou algo muito lindo. Começa antes, dentro do casamento, para que, né, assim, com o casamento, ele seja expresso para fora. Pois é, e assim, o que Deus tem para fazer nesse momento, muita gente está assustada, né? Muita gente está preocupada, né, com os rumos aí do mundo, né? Há uma série de ideologias, teorias, etc. Mas o que vem ao meu coração é que Deus está pronto para fazer algo incrível. Gente. Deus está pronto para fazer algo espetacular nesse tempo. Eu creio. Mas ele vai fazer isso depois que a gente restaurar esse altar. Deus está pronto para fazer isso hoje. Deus estava pronto para fazer isso ontem. Nós é que ainda não entendemos o recado. Então, se nós alinharmos geracionalmente isso, se nós alinharmos as gerações, se nós removermos a desconexão geracional, o que isso vai produzir? Isso vai produzir o solo fértil, para que Deus possa vir e varrer a terra realmente com o seu reino, com a sua verdade, mas algo que vai permanecer. Não é um movimento, né? Realmente é uma transfundação. Né? Antes de você trabalhar a forma, você trabalha o fundamento. Você não transforma, você transfunda para depois transformar. Então, se nós fizermos isso, se nós entendermos, Deus está gritando, gente. E olha, deixa eu te falar, é capaz de todo mundo voltar para dentro de casa de novo daqui a pouco. Porque muita gente não entendeu que é dentro de casa o trabalho agora, é dentro do lar. Ó, marido reconciliando com a esposa, filhos com os pais, sabe? Esse mover familiar, porque a bênção de Deus, a bênção de Abraão, ela é uma bênção o quê? Geracional.
Ela é uma bênção que é direcionada não para o indivíduo, mas para a família. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Né? Então, a bênção de Deus é geracional, a bênção de Deus é relacional, a bênção de Deus é familiar. Mas como nós vamos fazer isso? Nós estamos quebrados dentro dos nossos lares. Nós precisamos nos arrepender disso. Nós precisamos nos posicionar dentro de casa. E deixa eu falar, se nós entendermos esse recado, gente, olha, Deus vai varrer a terra, cara, com o reino dele. Ele vai varrer a terra com tudo. A igreja vai se levantar e as coisas... Sabe aquilo que a gente tem orado tanto para acontecer? Olha, eu acho tão lindo. Teve um movimento agora chamado Descend, né? E ali você vê jovens, envio para a nação. E aí acontece o que aconteceu. Eu vi gente falando assim, rapaz, aquilo ali teve o discernimento errado, deu tudo errado. Eu falei, não, deu não, gente. Aquele comissionamento, ele está valendo. É Deus que enviou. Porém, nós não podemos fazer isso sem fundamento. Né? Nós temos assim, nós temos mobilização nos movimentos, mas nós estamos tendo apostasia nos fundamentos. Uau. Então, o que Deus está fazendo? Deus está realicerçando a gente, trazendo fundamentos bíblicos fortes, para que nós possamos pegar esses movimentos e varrer a terra. Mas nós estamos apostatando, porque nós muitas vezes estamos apegando a movimentos sem fundamentos bíblicos. Então, olha só, chega dessa época de apostasia no fundamento, nós precisamos realmente transfundar. Se eu pudesse resumir essa aula, esse tempo nosso aqui, que foi um tempo tão bacana, eu falaria isso, transfundação, Salmos 11:3. Retirados os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Então, se nós não colocarmos esses fundamentos do casamento e da família tradicional, nós vamos experimentar de apostasia. Aquilo que nós fizermos não vai permanecer. E olha só, gente, nós vamos sair para ganhar os de fora, só que nós vamos perder os de dentro. Meu Deus. E aí não vale a pena. Não vale a pena. O que vale a pena, gente, é você chegar diante de Jesus com a sua família, é você chegar diante de Jesus com todo mundo junto, e ao invés, às vezes, assim, ó, deixa eu até falar para vocês, nem todo mundo vai ser um grande evangelista. Nem todo mundo vai chegar diante de Jesus. Jesus, olha aí, 5 milhões de pessoas para o Senhor. Tem gente que vai chegar lá na frente de Jesus e olha, Jesus, o Senhor me desculpe, mas eu só trouxe ela e os dois lá de casa. Jesus vai virar para essa pessoa e vai dizer assim, você é o cara. Né? Você porque é o era cara. A sua casa. Era isso aí. Era a sua isso casa. Aí que eu queria. Oh, entendeu? Deus. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Que lindo. É isso mesmo. Que o Senhor nos conduza, né? Pastor Paulo, muito obrigada. Acho que já está no finalzinho. Assim, daqui a pouco já apita aqui falando que é o último minuto. E é o que o senhor falou, é tema para a gente ir e ficar, e ficar, e ficar. E tão pertinente, tão importante. Mais uma vez eu volto a dizer, Deus trouxe a gente para dentro com o propósito de arrumarmos a nossa casa, né? Deus trouxe a gente para dentro para tratar com a nossa origem, para que cheguemos ao nosso destino, com a nossa casa. E eu ouvi papai dizendo isso. Olha, era isso mesmo que você tinha que fazer. Era esse o propósito, né? Paulo, muito obrigada mais uma vez. Queria orar aqui rapidinho, agradecendo, abençoando a sua vida. Pai, obrigada, Senhor, por esse tempo, por esses 60 minutos que foram tão preciosos na tua presença. Ó Deus, em que tanto pudemos comer desse banquete. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, para que cada um de nós que estávamos aqui ouvindo essa porção, possamos, ó Deus, caminhar sobre a tua palavra, usar a tua palavra como plataforma, ó Deus, para fazermos as nossas escolhas, porque assim elas